Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Virgínia, eu trabalho na ABCP e hoje viemos aqui conversar nesse movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Quem vai falar conosco aqui hoje é o Marcelo Pétio. Ele é geólogo, graduado pela Universidade de São Paulo. Ele é pós-graduado, ele é mestre em mineralogia e petrologia, está na ABCP há mais de 30 anos. Atua no desenvolvimento de pesquisa sobre a fabricação do cimento e é coordenador do roadmap da indústria de cimento. Em nosso laboratório, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de estudos sobre patologias do concreto e caracterização de agregados. Eu quero convidar o Marcelo. Marcelo, você está aí? Não te ouvimos. Olá a todos. Olá. Ok, já está ligado? Ok. Olá. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Bom, tudo bem, Virgínia? Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua presença e sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço pelo convite e pela iniciativa desse Todos pela Construção. O Marcelo hoje vai falar para nós sobre o roadmap e as mudanças na norma de cimento, e então vamos aproveitar e sugar dele um pouquinho. Eu só tenho duas informações a dar, que é o seguinte: vocês podem ir fazendo perguntas no nosso chat e durante a apresentação, no final, nós vamos responder as perguntas. E também esse vídeo ficará gravado no YouTube do Todos pela Construção. Eu vou deixar o link aqui e no final eu colocarei o link novamente para facilitar o acesso de vocês. Passar a palavra para o Marcelo. Obrigada, viu, Marcelo? Imagina, obrigado a vocês. Então, novamente, boa tarde a todos. Nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo agora de sexta-feira à tarde, um dia mais auspicioso, eu gostaria de traçar uma rota que foi utilizada para a mudança da norma, explicando um pouco sobre como foi tanto o desenvolvimento do roadmap tecnológico do cimento, como isso desagou na mudança da norma de cimento, né? Essa vai ser o objeto da nossa conversa. Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que a indústria de cimento brasileira é uma indústria extremamente desenvolvida, extremamente atual, extremamente moderna e eficiente, né? De fato, nós somos referência internacional em uma série de parâmetros. A indústria de cimento, ela hoje dispõe de praticamente todos os seus fornos via seca e faz uso das mais modernas tecnologias de moagem e de queima de resíduos. Em decorrência desta modernidade e desta adoção das melhores práticas internacionais para a produção de cimento, hoje nós produzimos um cimento de alta qualidade, tá? E de modo eficiente ecologicamente. Nesse gráfico que a gente apresenta aqui, vocês podem observar a resistência mecânica, que é um parâmetro que é mais avaliado do cimento. Vocês podem observar a resistência mecânica que os nossos cimentos atingem, né? E considerando que a norma especifica 32 MPAs como limite mínimo da norma, né? A gente observa, esses são resultados obtidos através do selo de qualidade de cimento, e a gente observa que, em média, as resistências mecânicas obtidas, elas são de 20% a 30% superiores ao mínimo preconizado nas normas de cimento, né? Isso faz com que o cimento tenha os melhores índices de conformidade
no Programa Setorial de Qualidade do PBPQH, eu sempre me enrolo para falar isso, que está relacionado, que antigamente fazia parte do Ministério das Cidades e que hoje está no Ministério do Desenvolvimento Regional. Muito bem. Só para dizer, né, é importante esse índice porque isso permite que esse cimento participe das licitações governamentais e possa participar, inclusive, dos programas Minha Casa Minha Vida, e enfim, tudo mais. Muito bem. Tudo isso comprova que o cimento brasileiro não fica devendo nada para um cimento produzido na Europa, nos Estados Unidos, em termos de qualidade, em termos de desempenho, e, ao contrário, até surpreende, tem um desenvolvimento bastante elevado, tem um desempenho mecânico bastante elevado. Apesar de todo esse trabalho, né, a indústria de cimento sabe e tem consciência de que ela é uma indústria que emite gases de efeito estufa, em particular o CO2. E por isso mesmo, a indústria de cimento, hoje, no mundo, representa praticamente 7% do CO2 emitido, e no Brasil, esse desempenho é melhor. Nós participamos, segundo o último dado do levantamento de gases de efeito estufa, nós participamos com 2,5%, que já nos coloca numa situação bastante boa em termos da média mundial. No entanto, a indústria de cimento não se conforma com isso, ou não está contente com isso, e se lançou num desenvolvimento de um projeto que a gente chamou de Roadmap Tecnológico do Cimento, que procurou avaliar diversas alternativas, na verdade, mais de 200 alternativas foram avaliadas, mas foram selecionadas mais de 40 alternativas para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Isso porque a indústria de cimento ela está diante de um desafio. O desafio é fornecer cimento suficiente para construir esse país, ou, na verdade, desenvolver toda a infraestrutura que a gente tanto deseja, em termos de habitação, em termos de estradas, portos, e hospitais, escolas, né, que a gente vai precisar daqui para o 2050, que é o range, que é o intervalo de avaliação desse estudo, e, ao mesmo tempo, não emitir gases de efeito estufa o suficiente. Isso porque a indústria de cimento tem os seus compromissos internacionais, todos os grupos cimenteiros hoje são grupos que atuam no Brasil, também são grupos internacionais, e existem metas e propostas internacionais que fazem com que a indústria procure cada vez mais reduzir as suas emissões. É de se comentar que o Brasil já tem feito isso ao longo dos últimos anos de forma eficiente e que tem reduzido paulatinamente as emissões específicas de cimento. Para vocês terem uma ideia, o mundo hoje emite 633 quilos de CO2 por tonelada de cimento produzido, e no cimento, esses números são da ordem de 564 quilos de CO2 por tonelada de cimento produzido. Parece pouco esses 12% de redução, mas não são. Eles representam aproximadamente 5 milhões de toneladas a menos de CO2 emitidos em um único ano. Então, isso é um parâmetro importante, né? Muito bem. Nesse estudo, que a gente denominou Roadmap Tecnológico, que foi, inclusive, lançado em abril de 2019, portanto, no ano passado,
e que levou aproximadamente uns 3 ou 4 anos para ser elaborado, com participação internacional da Agência Internacional de Energia, que tem feito os roadmaps e as avaliações de emissão de gases de efeito estufa para o mundo todo. Além da Agência Internacional, participaram o Banco Mundial e também o Cement Sustainability Initiative, do WBCSD, do World Trade, do WBCSD, que hoje em dia passou a ser Global Cement, passou para o Global Cement Association, Cement and Concrete Association, com participação de todas essas pessoas, todos esses organismos internacionais, e que baseou as suas alternativas e baseou as suas análises em 4 pilares fundamentais: eficiência energética, o uso de combustíveis alternativos, adições ou substitutos de clinker, né, adições ao cimento, e tecnologias disruptivas, ou tecnologias inovadoras, que a gente engloba em captura e estocagem de carbono, captura e uso do carbono. Muito bem. Com base nesse estudo, que envolveu diversas universidades brasileiras, mais de 26 técnicos ou professores e ligados à universidade, né, a gente chegou a um resultado que é esse gráfico. E vamos nos ater um pouco ao gráfico. Muito bem. Nesse gráfico, na abscissa, nós temos o período a que esse projeto se refere, que é de 2014 a 2050, e na ordenada, milhões de toneladas de CO2 emitidos. Notem que, se nada fosse feito, de 2014, nós emitimos aproximadamente 40 milhões de toneladas. Em 2050, essa emissão atingiria próximo de 66 milhões de toneladas. Por quê? Ao longo desse período, nós teríamos um aumento da produção, até exatamente para abastecer o mercado com o cimento necessário para o desenvolvimento do país. Muito bem. E, atrelado a isso, claro, existe um aumento da população brasileira, né? Muito bem. Então, se nada disso fosse, se nenhuma ação fosse tomada, nós estaríamos emitindo, em 2050, algo em torno de 60, 70 milhões de toneladas de CO2 anualmente. Aí, se todas as ações propostas no roadmap fossem tomadas na sua plenitude, na sua integralidade, essas emissões cairiam para aproximadamente 44 milhões de toneladas. Então, ao mesmo tempo em que eu teria um aumento da produção de cimento de 71 milhões de toneladas para 117, o que representa um aumento de 65%, eu teria a emissão de CO2 aumentando em torno de aproximadamente 10%. O que é uma coisa muito interessante e muito bacana. Isso faria com que a nossa emissão específica por tonelada de cimento caísse de 564 quilos de CO2 para 375. E estaria alinhado com as melhores tecnologias do mundo todo. Novamente, eu entendo que essa questão climática, ela está um pouco... Essas discussões climáticas, ela está um pouco apagada em face dos problemas de saúde que o mundo todo está envolvido. Mas, com certeza, passado toda essa crise, nós veremos uma retomada dessas discussões e esse tipo de ação voltará a ser, as ações relacionadas a esse tipo de abordagem voltará a ser discutido. Bom, notem também no gráfico
que uma parte importante dessa redução está em verde. E essa faixa em verde representa exatamente as adições ao cimento, que representariam, no contexto geral, 69% da redução, o que é um número bastante importante. As demais opções, ou seja, a eficiência energética, representaria apenas 9%, exatamente porque o parque industrial brasileiro é bastante moderno. Para vocês terem ideia, 40% da nossa capacidade de produção de cimento tem apenas 15 anos de idade. Quando a gente está falando, uma fábrica de cimento pode durar até uns 40, 50 anos, né? É claro que no Brasil nós temos fábricas antigas, mas paulatinamente elas vão sendo desativadas e sendo substituídas por fábricas com uma tecnologia mais atual. Então, a contribuição da eficiência energética, ela é pequena. Outra opção seria a troca de combustíveis, na verdade, a utilização de combustíveis alternativos. E nisso nós também temos trabalhado, na verdade, já trabalhamos muito e continuamos trabalhando, e ele representaria 13% da redução. E, de uma maneira mais secundária, as tecnologias disruptivas, as tecnologias inovadoras, que seriam os captura e estocagem de carbono e o captura e uso do carbono com 9% também, uma vez que essas tecnologias ainda não estão em pleno desenvolvimento e ainda carecem de muitos estudos. Muito bem. Com tudo isso, a gente nota que a redução da emissão relacionada ao uso de adições é uma coisa muito importante. E foi com esse espírito que a gente começou a pensar e avaliar a norma de cimento. Uma vez que a gente notava que não existiam, na verdade, problemas técnicos, não existiam, a gente não estava carecendo de tecnologia, mas nós estávamos, na verdade, esbarrando numa limitação imposta pela norma. E isso motivou, então, a revisão da norma de cimento. Aqui a gente dá um panorama do uso de adições pela indústria. Hoje em dia, a média nacional de uso de adições está na faixa de 32,6%, né? Ou seja, o teor de clinker no cimento está em torno de 67%, como está aí na coluna de 2014, clinker ratio. Muito bem. E abaixo desse clinker ratio, a gente vê aí BF slag, que é o Blast Furnace Slag, que é escória de alto forno, é uma das nossas maiores, hoje em dia, uma das adições ao cimento mais importantes. A gente está vendo aí o fly ash e calcine clay, argilas calcinadas, o filler calcário, limestone filler, tá? Outros e gipsita. Vocês podem notar por essa tabela que as escórias de alto forno, elas que representam hoje 14,1%, elas até se mantêm ou até reduzem a sua participação no cimento nacional, passando de 14% para 11%. Isso porque o aço brasileiro, a indústria siderúrgica brasileira, sofre uma grande concorrência internacional, como todo mundo já deve ter ouvido falar, do aço chinês e tudo mais, e também porque as rotas de produção novas, as novas rotas de produção do aço, provavelmente têm como resultado uma diminuição da produção de escórias de alto forno, né? Então, isso diminuiria a disponibilidade desse material para adição ao cimento daqui para 2050. Da mesma maneira, as cinzas volantes, né? O fly ash. O fly ash é um resíduo resultante da queima do carvão em usinas termoelétricas. Com a tendência global, e o Brasil acompanha essa tendência, de descarbonização da matriz energética, ou seja, a adoção de cada vez maior quantidade de energia limpa,
e no caso do Brasil, a gente tem aí grandes parques de energia eólica, estamos trabalhando forte em parques de energia solar. Então, a tendência é que cada vez mais a nossa matriz energética se descarbonize e fique menos dependente do uso de termoelétricas, que hoje em dia são usadas apenas para complementar a energia hidrelétrica, como aconteceu nesses anos passados, em momentos de seca e de redução dos estoques, dos níveis de água nos reservatórios. Bom, com isso, e também existe uma tendência de termos menos disponibilidade de fly ash no futuro. Argilas calcinadas. Argilas calcinadas, a sua produção também envolve a emissão de gases de efeito estufa, em particular o CO2, utilizado na calcinação. Então, também a gente não espera um crescimento muito grande dessa alternativa. O que nos sobra? Nos sobra o filler calcário, né? Então, o filler calcário, ele que hoje em dia participa com 8% das adições ao cimento, ele teria um potencial muito grande de crescer. E nós estamos avaliamos que ele poderia chegar a 25% de média nacional daqui a 2050. E teria uma contribuição muito importante, fundamental, para a redução das emissões de gases de efeito estufa relacionadas à produção de cimento. Bom, e por que do filler calcário? Né? O que o filler calcário tem? Na verdade, o filler calcário ele tem características muito interessantes. Número 1, ele tem uma distribuição irrestrita. Aonde se produz cimento, vocês vão ter calcário. Que o calcário é uma matéria-prima importante para a fabricação. E tem distribuição restrita, você vai ter fonte de calcário de modo irrestrito, sem que você precise se preocupar com isso, né? Existe um grande potencial de crescimento, como a gente já mostrou naquela tabela anterior, né? E tem como desvantagem um menor desempenho em relação à escória de alto forno e às cinzas volantes, é bem verdade. Mas, mesmo assim, ainda tem características muito interessantes. E a gente tem, como uma limitação normativa no Brasil, um máximo de adição de 10%. O que nos deixa um pouco atrás da tendência mundial. Notem aí que as normas americanas e canadenses, né, os Estados Unidos sempre pregou o uso de cimentos puros, apenas clínica de gesso, tal, tradicionalmente, mas hoje eles mesmos permitem até 15% de adição ao seu cimento. As normas argentinas, os nossos irmãos aqui ao lado, permitem até 25%. As normas mexicanas permitem até 35% de uso de adições, como filler calcário. E as normas europeias, do qual a indústria de cimento, a indústria de cimento toma como base, como referência, também possui cimentos que chegam a 35% de filler calcário, né? Então, a modificação da norma e a possibilidade de aumento dos teores de filler calcário no cimento nos deixa em linha com a tendência mundial. Notem aqui no gráfico ao lado que na Europa, né, essa parte vermelha do gráfico representa os cimentos europeus que utilizam filler calcário como adição. Notem que eles são os mais consumidos na Europa toda, tá? Então, a gente não tem essa divisão, essa discriminação no Brasil, né, para apresentar para vocês, mas a gente nota que na Europa o cimento com adição de filler calcário é um dos mais utilizados. Muito bem. Desse modo, então, propusemos, então, a mudança da norma de cimento. Na verdade, a mudança da especificação da norma de cimento.
Notem que as normas de cimento que estavam vigentes até 2018, elas datavam praticamente todas elas datavam de 1991, né? Então, eram normas que tinham aí quase 30 anos já, né? É importante dizer que o cimento é um dos materiais de construção com maior índice de normalização. Só para vocês terem uma ideia, o CB18, que é o Comitê Brasileiro do Cimento, tá, ligado à ABNT, hoje em dia ele tem quase 290 normas relacionadas ao cimento, ao concreto, aos agregados, né? Dessas 290, praticamente 60 normas estão relacionadas diretamente ao cimento e aos materiais de adição, entre especificações e normas de métodos de ensaio e tudo mais. Então, o cimento é realmente um produto extremamente controlado e que tem base normativa bastante importante, bastante abrangente. E desse modo, a gente nota que as normas de 30 anos atrás certamente já tinham grande defasagem, né? Essas aqui são todas normas de especificação. Essas 8 normas, né, elas todas foram substituídas por uma única norma, a ABNT-NBR 16697, que foi publicada em 2018, um pouco antes da gente lançar o próprio Roadmap brasileiro tecnológico do cimento no Brasil. Por quê? Porque a gente já tinha noção desses dados todos e sabendo da limitação da norma, também procuramos adiantar essa pauta que é tão importante. Muito bem. Aqui, aspectos gerais da norma, né? Do que essa norma fala? Muito bem. Existem alguns aspectos que estavam muito defasados. Por exemplo, a norma falava em estoque máximo de pilhas e 10 sacos. O cimento nacional não é mais emitido os sacos já não são emitidos individualmente, eles são paletizados. A indústria de cimento, praticamente todas elas, despacham o cimento na forma de pallets. Então, a gente adequou a norma a esse aspecto. Os sacos de 50 quilos, a norma especificava que os sacos eram de 50 quilos. Já há muito tempo que os sacos não são de 50 quilos. A gente tem no mercado disponíveis sacos de 40 quilos, né? Hoje em dia, sacos de 25 quilos, isso é uma coisa que é uma tendência, né? E isso estava em desacordo até com a situação atual das normas internacionais e os entendimentos com o Ministério Público do Trabalho, que já nos pedem, nos solicitam que a sacaria seja reduzida por questões de ergonomia, né? Os 25 quilos. Muito bem. Limite máximo de variação da massa líquida. Também estava em 2%. Estava em desacordo com as portarias do Inmetro, que falam em 1% de limite de variação de peso. Esse era outro aspecto que teve que ser modernizado. Exigência da determinação do CO2. Essa é uma exigência química, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente, tá? Então, esse requisito foi eliminado, na verdade, ele se tornou optativo, uma vez que se vai usar a perda ao fogo para controlar os níveis, as taxas, os teores de filler calcário. Esse CO2 era utilizado para a determinação do teor de filler calcário do cimento. Então, hoje, existe uma alternativa a isso. E esse ensaio é um ensaio complicado, que nem todas as fábricas podiam fazer, e que se tinha muita dificuldade de obter o resultado. Muito bem. Então, ele se tornou um item não obrigatório. Prazo de validade. Isso não existia uma obrigatoriedade. Hoje existe a obrigatoriedade de prazo de validade, ainda que toda a sacaria de cimento contemplasse isso já, né? Houve uma alteração na composição dos cimentos, como a gente vai abordar daqui para frente, e como eu já disse, as 8 normas que eram separadas se tornaram uma só, o que permite melhora na consulta
né, facilita, e também segue os exemplos europeus, americanos, mexicanos, para maior facilidade do consumidor. Muito bem. Então, esses eram aspectos gerais da norma. A composição. A composição, sim, que eu acho que é o item que mais intriga e mais causa discussões do meio técnico, né? Então, de um modo geral, a gente teve um aumento de 5% do teor de filler calcário. Tá? Então, para os cimentos ditos comuns, que é o CP1 e o CP1S, que praticamente são muito pouco produzidos no Brasil, né? A gente tem uma participação muito pequena deles no Brasil, eles passaram de 0, no caso do CP1, a poder ter um teor até 5%. No caso do cimento Portland comum com adições, o CP1S, ele passou de 5% para 10%. Então, ele permite, hoje em dia, até 10% de adição de filler calcário. O cimento Portland composto, que é muito importante, e aí a gente encontra as maiores modificações, né? Quando ele é um CP2E, E vem de escória de alto forno, então um cimento que possui até 34% de escória de alto forno, tá? Ele passa a poder possuir até 15% de filler calcário. Antigamente era 10%, agora passou a ser 15%. O CP2Z, que é um cimento que teve-se o teor de pozolano até 14%, mas o filler calcário também subiu de 10% para 15%. E o CP2F, aí sim, a grande mudança que a gente observa, passou de permitir só 10%, passou a permitir 25%. Então, o CP2F passou a 25% de adição de filler calcário. Tá? E essa talvez seja a grande mudança que esta norma apresenta. Muito bem. Os demais cimentos, os ditos cimentos com adições, efetivamente, né? Então, o cimento Portland de alto forno, o cimento Pozzolani, tá? O cimento de alto forno, que permitia uma adição de escória de alto forno de até 70%, hoje permite 75%. Houve um aumento também de 5%. E o filler calcário também passou de 5% para 10%. No caso dos cimentos pozzolânicos, né, manteve-se o teor de pozzolânica alterado, mínimo de 15%, no máximo de 50%, mas também o filler calcário subiu de 5% para 10%. E, finalmente, o cimento arilo, de alta resistência inicial, também teve seu teor de filler calcário aumentado de 5% para 10%. Bom, com tudo isso, então, a gente observa que, na sua grande maioria, os cimentos tiveram um aumento de apenas 5% de adição de filler calcário, a não ser o CP2F, que subiu de 10% para 25%, com um aumento real de 15%. Tá? Muito bem. Outras mudanças também ocorreram. Vamos lá. Por conta da mudança da composição, tivemos que também alterar alguns parâmetros químicos, né? Então, o resíduo insolúvel, que é o resíduo do cimento em ácido clorídrico, ele aumentou um pouquinho, conforme está apresentado nessa tabela, para os diversos tipos de cimento. Tá? A perda ao fogo também aumentou mais significativamente, até para acomodar o aumento das adições de filler calcário. Tá? Então, a gente observa aí que no caso do CP2F, e agora me permitam, vou usar meu óculos porque eu não enxergo, no caso do CP2F, ela passou de 4,5% a 6,5%, para acomodar exatamente a adição de filler calcário. O anidrido carbônico, que é o CO2, que passou a ser um parâmetro opcional, também, mas também teve um aumento, tá? E, finalmente, né, é bom a gente comentar que o famoso teor de magnésio, que é tão polêmico e que estava limitado em 6,5%,
praticamente caiu, tá? Ele ficou apenas restrito aos cimentos com maiores teores de clinker, que seriam, então, o CP1 e o CP-ARI, o CP5 ARI, 55. E nesse cimento, sim, ele ficou em 6,5%. Os demais aboliram, como vocês podem ver aqui por essa tabela. Então, o óxido de magnésio, que tem toda aquela mística de ser expansivo, de prejudicar o concreto e as argamassas, enfim, ele foi retirado, uma vez que também esse caráter expansivo está caindo por terra já há muito tempo. Muito bem. E mais importante, talvez, do que falar sobre aquilo que mudou, mas é falar também sobre aquilo que não mudou. Né? Então, o que não mudou na norma? Não mudou na norma todos os parâmetros relacionados a desempenho mecânico, né? Tempos de pega, finura, expansibilidade, todos esses itens, essas características relacionadas ao desempenho dos cimentos foram mantidas tal qual elas existiam nas normas antigas. Já saliento que essa mudança, que já se vislumbra uma mudança nesses parâmetros, tá? Uma vez que se pensa, já se cogita, aliás, já existe uma norma publicada para novos métodos de determinação da resistência à compressão, tá? Que vão seguir também um padrão internacional, passar a seguir um padrão internacional, padrão ISO, e quando houver essa mudança, né, essa mudança ainda não, ela está pensada, mas ela não está ainda efetivada, né, mas quando houver essa mudança, então haverá um tempo de transição, obviamente, né, então provavelmente esses valores também deverão Estão me ouvindo? Marcelo? Oi, caiu? Caiu. Além de cair, todo mundo estava reclamando antes que não estava ouvindo. Vamos perguntar ao pessoal se ele está ouvindo, a gente vai voltar a sua apresentação para onde estava. Estava lá no final. Espera aí, só perguntar se todos ouvem aqui. Tá bom. Você está passando aí, né? Tô passando. Não sei, depende se eles não ouviram, até que ponto não ouviram, não sei. O rapaz está respondendo que voltou. Aí outro está respondendo que ok agora. Eu acho que agora sim, Marcelo. Acho que você poderia voltar um slide antes, porque um pouquinho antes, quando estava no final dessa, o pessoal já começou a reclamar que... tá bom. Não, tudo bem. E que estava com falha no áudio e aí depois ele caiu. Tá bom? Tá bom. Não, tudo bem. Voltamos então. Eu estava nesse slide eu estava falando sobre as alterações, os requisitos químicos que foram modificados na norma, principalmente para acomodar o aumento do filler calcário, ou seja, a modificação na composição fez com que a gente também tivesse que alterar alguns parâmetros da norma, tá, para acomodar esse aumento do filler calcário. Eu ressalto entre eles, né? Então, o aumento dos teores de perda ao fogo, tá? Que passaram aí, aumentaram um pouco, tá? O caráter não obrigatório da determinação do anidrido carbono, o CO2, né?
que então passou a ser opcional, mas também que houve um ligeiro aumento, tá? E um aumento também na determinação dos resíduos insolúveis, né, que é o teor do resíduo depois de dissolução ácida do cimento, né? É um aspecto bastante técnico, né, eu entendo, mas... E gostaria de ressaltar, então, a eliminação dos teores de óxido de magnésio, tá? Então, com o aumento do teor de fibra calcário, também achou-se por bem que muitos desses cimentos que tinham seus teores de óxido de magnésio limitados, então essa limitação foi suprimida. Então, o teor de óxido de magnésio ficou restrito aos cimentos com maiores teores de clinker, que seriam, então, o CP1, né, CP1 e CP1S, e o CP5, o ARI-RS, desculpa, o ARI. Muito bem. E aí eu estava dizendo que, tão importante quanto dizer sobre aquilo que mudou, né, é importante falar também sobre aquilo que não mudou. Então, o que não mudou na norma foram os requisitos de desempenho do cimento. Então, as resistências à compressão por tempos de cura, os tempo de pega, finura, expansibilidade, esses itens não sofreram alteração, tá? Então, eles se mantiveram. Então, mesmo que a gente tenha uma modificação na composição do cimento, o seu desempenho mecânico foi mantido e preservado. O que é importante, né, uma vez que também existe uma tendência internacional de que se dê muito mais valor para os aspectos de desempenho do cimento, muito mais do que para os aspectos composicionais. Bom, e eu estava dizendo que, num futuro próximo, né, a gente imagina que esse também será um motivo de alteração, né, de uma nova norma futura de cimento, uma vez que os métodos de determinação da resistência à compressão também deverão ser, aliás, já existem opções de métodos, né? Hoje, além do método de resistência à compressão baseado em corpos cilíndricos, que é a norma brasileira, a NBR 7215, né? Nós temos já publicado uma nova norma que determina a resistência à compressão utilizando corpos prismáticos. E, por essa nova metodologia, existe um aumento, uma tendência de aumento das resistências do cimento entre 10% a 15%, o que vai futuramente motivar uma revisão desses resultados, dessas classes, tanto das classes de resistência como dos limites de resistência, que deverão ser elevados, né? Serão aumentados. Bom, esse era o último slide, né? Esse era o último slide que eu tinha para apresentar. Agradeço a participação de todos, né? E fico à disposição para perguntas, né? É isso aí, Virgínia. Muito obrigada, viu, Marcelo? E desculpe aí a você e aos participantes. O imprevisto aí, o sistema caiu e travou, e aí nós tivemos que reiniciar. Tá bom? Entendo. Okay. Vamos lá. Vamos para as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira delas eu vou linkar com outras. Então, vamos lá. O aumento da adição do filler calcário. Você vê como esse aumento possa interferir no desempenho mecanístico, dependendo da qualidade da escória que vai ser usada? Isso vai interferir também na qualidade final do cimento, no desempenho desse cimento, como que ele vai se comportar durante o processo? Então, é claro que a adição de filler calcário, o filler calcário, ele não tem um desempenho mecânico tão favorável, ou seja, ele não é considerado uma adição ativa ao cimento, né? Por outro lado, existe uma tendência de a adição de filler calcário, e isso é uma característica do filler, diminuir o consumo de água.
Então, em grande parte, como eu já salientei, em grande parte os cimentos tiveram um aumento de apenas 5%. Então, eu não acredito que isso tenha um impacto tão relevante na maioria dos cimentos. No caso do CP2F, onde a adição a mudança do teor de adição é mais significativa, eu acredito que sim. Talvez exista, sim, certamente haverá talvez uma redução da resistência final do cimento aos 28 dias. Todavia, a gente tem que considerar que hoje, como a gente observou lá no slide um dos primeiros slides que eu mostrei, sim, que o cimento nacional exibe uma resistência mecânica muito acima do especificado pela norma, né? Então, entre 20% e 30%, né? Então, eu acredito que, em função aí da diminuição do teor de CO2, eu acho que é um aspecto importante, mesmo que exista uma pequena diminuição da resistência mecânica, e que traga essa resistência mecânica aí de patamares de 39, 37, 39 para 35, né? Ainda a gente estará muito acima do limite da norma, né? Então, eu acho que não é um prejuízo fundamental muito grande para a qualidade do cimento. Ainda estaremos muito acima do desejado. Obrigada, viu, Marcelo? Vamos lá, para a próxima pergunta. Novamente, como tu tem relacionado aí a questão da escória, né? Se o aumento no teor da escória, né, no CP3E40, pode ter esse CP3E40, você acredita que ele pode ter até 75% de escória com essa revisão da norma? Olha, o parâmetro da norma, ele é assim, eu acho que poucas fábricas chegarão a 75% de adição no seu cimento, tá? Acho que poucas delas. Por quê? Porque, novamente, né, os parâmetros de desempenho não mudaram. Então, aí é uma questão de tecnologia. Então, quem conseguir, para vocês terem uma ideia, o teor de adição médio no CP3, que a gente analisa por aí, ele não passa dos seus 65%. São poucos cimentos que dão conta, poucos clínkers que dão conta de tanta adição, tá? Mas a norma, ela tem que acomodar todos os casos, né? Então, ela tem que refletir também uma questão de mercado. Então, eu acho que a gente não corre esse risco, tá? O cimenteiro está atento, a fábrica está atenta ao desempenho. Então, acho que não existirá prejuízo, de forma alguma. Sem contar que o cimento CP3, ou seja, o aumento do teor de adição de escória, né, ele tem outras vantagens, né, que, principalmente relacionadas à durabilidade dos concretos, e principalmente dos concretos, né. Então, eu não vejo de forma negativa isso de jeito nenhum. Ok. Vamos lá para a próxima pergunta. Você vê a utilização de silos como uma iniciativa que possa reduzir a emissão de gases? Se sim, quanto você acredita que essa diminuição esse filtro possa impactar nessa redução? Bom, esse filtro. Se eu estou entendendo bem, é o filtro do silo de cimento. Isso mesmo, desculpa, eu comia. Então, acho que, não, se eu estou vendo bem aqui pelo chat, acho que é a Andréa Rocha que perguntou, né? Sim, veja, sim. Se é o silo de cimento, né, se é o filtro do silo de cimento, ele, na verdade, está retendo particulado, né? Ele não está exatamente... Aí o cimento está pronto, né? Então, o silo de cimento já está pronto. Então, ele não vai afetar as emissões. Não, por quê? Porque as emissões se dão
principalmente na fabricação, né, na queima, na produção do clinker. Né? Aí é que está o maior peso, 90% das emissões estão relacionadas ao processo de produção do clinker. Então, acho que não. Ok, vamos lá para a próxima. Você, assim, poderia citar ações que foram tomadas de grande relevância na indústria, que tenham sido primordial para essa adequação às novas exigências aí governamentais e que estão sendo direcionadas através do roadmap e desse trabalho que está sendo feito? Bom, relacionadas à norma, né, relacionadas especificamente à norma, a gente já estava vendo há algum tempo, por exemplo, a mudança da sacaria. Né? Então, a gente já tinha registro da mudança da sacaria ao longo no mercado, aí já disponível, os sacos de 25 quilos e tudo mais. Assim como também o prazo de validade, então isso os cimenteiros já há muito tempo já faziam. No caso do prazo de validade, há muito tempo já se fazia, no caso da mudança de sacaria, mais recentemente, nos últimos anos. Tá? Então, especificamente em relação à norma. Né? Sim. A partir da publicação da norma, a gente viu um aumento do teor de fibra calcário, seguindo as tendências da norma, né? Seguindo o especificado pela norma, e isso, claro, sem dúvida nenhuma, a gente ainda não tem isso medido, mas isso vai impactar na redução das emissões de CO2, não tenha dúvida. Aliás, a gente já tinha uma previsão de que só com a mudança da norma a gente passaria de o teor de adição médio brasileiro passaria de 32% para 37%, só com a mudança da norma. E isso representaria aproximadamente 8% das reduções de CO2 da indústria, o que é muito significativo, né? Muito significativo. E, muito bem. Você acredita que algumas dessas ações, assim, além dessas que você citou, algumas outras pontuais, elas podem estar contribuindo para essa diminuição nas emissões efetivamente? Sim. Eu acho que é importante a gente dizer, o roadmap ele aponta uma série, assim, 40 alternativas, vários caminhos e tal, mas eu acho que a gente pode, inclusive vai ser objeto de palestra do Daniel, né, na semana que vem, e do próprio Gonzalo na semana que vem, que vai especificar mais isso, né? O Daniel vai falar sobre coprocessamento de resíduos, né? Na quinta, né? Então, sim, na quinta-feira. Então, além da agenda de adições, que foi abordada pela norma e que já tem um certo direcionamento, ainda tem a agenda do coprocessamento, que é extremamente importante, ou seja, a mudança da matriz de combustível da indústria, que hoje, basicamente, é constituída por coque de petróleo. O Daniel vai falar muito melhor que eu sobre isso, sim, né? Sim. Então, a mudança da matriz também é uma coisa que é realidade e que vai se intensificar daqui para frente, também contribuindo significativamente para a redução das emissões de CO2. Sim. Novamente, né, eu gostaria de relembrar que, claro, que essa agenda, essa discussão climática, ela está um pouco fora da mídia, fora das discussões em face do problema de saúde, né, do coronavírus, mas que em breve isso provavelmente voltará à discussão. Ok. Tem uma última pergunta aqui da Stefânia, até está aqui no finalzinho, em relação a... Eu não entendi certinho sobre a diminuição de água e se isso aumentaria o blend. Diminui a água, aumentaria o blend. Então, na verdade, é o seguinte, como a grande parte das fábricas de cimento faz uma moagem conjunta, ou seja, se coloca no moinho de maneira conjuntamente gesso, clinker, filler calcário,
o que acontece é que o plane deve ser mantido ou afinado um pouquinho, né? O calcário, ele, por ser mais mole que o clinker e as demais adições, tal, ele tem a tendência a ficar mais fino que todas elas, né? que o próprio clinker. Então, ele tende a se concentrar naquela faixa do blend, um pouco mais fino até. Né? Então, os teores ali na faixa abaixo de 3 micrômetros e tudo mais, ele tende a ficar por ali, né? Então, mas com certeza o efeito da adição, e isso não sou eu que estou falando, na verdade existem vários trabalhos internacionais, Karin Scrivener, o professor Vanderlei John, da Universidade de São Paulo, também já trata sobre isso há muito tempo. Com certeza existe uma redução da demanda de água. Por quê? Porque é o efeito filler, né? O preenchedor, né? Ele preenche os vazios entre as partículas de cimento. E isso vai levar a uma diminuição da demanda d'água. E isso vai contribuir para o aumento das resistências, né? Esse é um efeito direto, né? Então, não sei, eu acho que não sei se eu respondi a sua pergunta, isso, mas... Ela complementou aí a pergunta dela, mas acho que é isso mesmo. Acho que você acabou, na sua contextualização, respondendo aí. Não, ele não aumentaria a água. Eu perguntei, a Gata postou aqui no chat, não, ele não aumentaria a água. Não aumentaria. A tendência do filler calcário é diminuir a demanda d'água. Mais alguma coisa? Marcelo, acho que a gente já está no limite do nosso tempo. Eu agradeço demais a sua participação, a sua presença, a sua disponibilidade. E agradeço a todos pela presença aqui. Gostaria de dizer que essa é o Todos pela Construção é uma iniciativa, é um movimento com o intuito de desenvolver 100 conteúdos de 60 minutos, vários deles já aconteceram, vocês podem ter acesso através daquele link do YouTube que eu coloquei aí. É um conteúdo online e gratuito, e a participação é muito bem-vinda de todos vocês. Então, essa é uma iniciativa da Ed Soluções, da Construliga, da ABCP, do SNIC e do SEBRAE. Agradeço a participação de todos, agradeço a participação também, viu, Marcelo? Um grande abraço. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e se cuidem. Obrigada, você também. Tchau, tchau.